Você já se perguntou quantos sussurros o passado esconde? E se eu te dissesse que algumas doenças nunca desaparecem completamente? Que há algo além do que a ciência pode explicar? Seja bem-vindo à Biblioteca do Medo, onde histórias esquecidas ganham vida e o terror espreita nas entrelinhas. Hoje, vamos falar sobre algo que muitos acreditam ser apenas uma questão médica, mas que pode esconder segredos muito mais sombrios. No final do século XIX, um hospital de isolamento foi construído no interior de São Paulo. Chamado de Sanatório Santa Augusta, ele recebia pacientes diagnosticados com tuberculose, uma doença temida naquela época, que levava incontáveis vidas para o esquecimento. Entre os corredores úmidos e frios, médicos faziam de tudo para tentar conter o avanço da enfermidade. Mas a verdade era que, na maioria dos casos, os pacientes simplesmente não saíam vivos. Diziam que a tosse incessante não era apenas um sintoma. Era um aviso. Algo dentro daquele hospital chamava por eles. Eduardo, um jovem estudante de medicina, sempre se interessou por casos antigos. Um dia, encontrou um documento sobre o hospital desativado e decidiu visitá-lo para seu projeto acadêmico. Ele queria entender como funcionava o tratamento naquela época e documentar o que restava do sanatório. Ao chegar lá, encontrou um prédio em ruínas. Paredes descascadas, janelas quebradas e um silêncio sufocante. O hospital estava ali, esquecido pelo tempo, mas parecia que alguém, ou algo, ainda habitava o lugar. Explorando os corredores sombrios, Eduardo percebeu que o ar estava denso, pesado, como se algo invisível impregnasse o ambiente. Cada passo ecoava no vazio. Ele sentiu um arrepio. Havia algo errado ali. Caminhando entre as antigas enfermarias, encontrou uma ala trancada. A porta, enferrujada e coberta de marcas estranhas, parecia ter sido lacrada por dentro. Uma placa acima dela dizia: Ala 13, pacientes terminais. Eduardo puxou seu caderno e anotou o que via. Seu coração estava acelerado, mas sua curiosidade foi maior. Ele empurrou a porta. Com um rangido alto, ela se abriu. Dentro, a escuridão dominava. Ele ligou sua lanterna e viu fileiras de camas de metal cobertas por lençóis embolorados. O cheiro de mofo e remédios antigos ainda impregnava o lugar. Mas o pior estava por vir. No fundo da sala, havia um único leito ocupado. Eduardo sentiu um arrepio subir pela espinha. A cama estava coberta por um lençol branco, como se alguém estivesse deitado ali. Mas aquilo era impossível, certo? O hospital estava abandonado há décadas. Seu instinto dizia para ir embora, mas algo sussurrava: Você veio tarde demais. Eduardo congelou. Seu peito se apertou. Ele girou o feixe da lanterna rapidamente pelo quarto, mas não havia ninguém. O silêncio tomou conta da ala. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Mas então, a cama rangeu. Eduardo prendeu a respiração. O lençol começou a se mover sozinho. Ele deu um passo para trás, e o chão rangeu sob seus pés. Mas, antes que pudesse correr, a lanterna piscou. A luz falhou. E na última fração de segundo antes da escuridão total, ele viu algo sair debaixo do lençol. O cheiro de mofo e sangue seco ficou mais forte. Eduardo sentiu sua visão escurecer, um peso esmagador sobre seu peito. O lençol caiu no chão. E no lugar onde deveria haver um corpo, havia algo que não deveria existir. Uma forma retorcida, magra, com a pele colada aos ossos. Os olhos, fundos e vazios, brilhavam com um tom amarelado doentio. E quando a coisa abriu a boca, não havia dentes. Apenas um buraco escuro e seco. Então, veio o som. Uma tosse. Seca. Arranhada. Profunda. Eduardo sentiu o horror se espalhar por seu corpo. O ser se ergueu da cama de maneira impossível, como se seus ossos não fossem reais. Ele tossiu novamente, e algo viscoso escorreu de sua boca. O estudante tentou correr, mas suas pernas não obedeceram. Seu corpo estava fraco. Sua respiração, errada. Ele tossiu. Seus olhos se arregalaram. Não. Isso não pode estar acontecendo. Tentou se afastar, mas suas forças estavam desaparecendo. O ser deu um passo à frente.
A voz sussurrou mais uma vez. Você veio tarde demais. Eduardo sentiu o peso daquela frase, como se ela não fosse apenas um aviso, mas uma sentença. De repente, sua pele começou a formigar. Ele olhou para as próprias mãos e viu algo aterrorizante. Manchas vermelhas surgiam rapidamente em sua pele. Pequenos pontos escuros se espalhavam, acompanhados de uma coceira insuportável. Sua garganta arranhava, e um calor febril tomava conta de seu corpo. Ele tossiu novamente. Dessa vez, sentiu um gosto metálico na boca. Algo estava dentro dele. Eduardo tentou se afastar, mas o ser já estava diante dele. A figura sem rosto inclinou a cabeça, como se o estivesse analisando. E então, fez algo inesperado. Ele sorriu. Não um sorriso humano. Algo errado, distorcido. Um sorriso que não deveria existir. E então, tudo escureceu. O mundo de Eduardo se apagou por um instante. Seu corpo caiu ao chão, mas sua mente parecia estar em outro lugar. Ele abriu os olhos. Mas não estava mais na ala 13. Agora, ele estava em um corredor estreito, repleto de maçãs antigas e lençóis manchados. A luz era fraca, e um cheiro de remédio azedo impregnava o ar. O som de tosses abafadas ecoava ao longe. Ele tentou se mover, mas sentiu o peso de algo em seu peito. Ao olhar para baixo, viu um colarinho hospitalar em seu pescoço. Em seu braço, uma pulseira médica de identificação. Seu nome estava ali. Paciente, Eduardo Lacerda. Diagnóstico, tuberculose avançada. Seu coração disparou. Isso não pode estar acontecendo. Ele se virou e viu que o corredor estava lotado. Mas não de médicos ou enfermeiros. Os leitos estavam ocupados por pacientes. Homens e mulheres pálidos, extremamente magros, com os olhos fundos. Suas bocas se moviam como se estivessem tentando falar, mas nenhum som saía. Eduardo tropeçou para trás, tentando processar a cena. Ele não estava mais explorando um hospital abandonado. Ele estava dentro dele. Ao longe, um sino tocou. Passos começaram a ecoar. Alguém estava vindo. Eduardo correu pelo corredor, tentando encontrar uma saída. Mas todas as portas estavam trancadas. Seu peito ardia, a respiração ficava mais difícil. Ele tossiu, e sentiu algo quente escorrer de sua boca. Sangue. Ele caiu de joelhos. Estava sem forças. Então, ele o viu. O homem sem rosto. Alto, magro, vestido com um avental de hospital manchado de vermelho. Ele se movia devagar, como se cada passo fosse calculado. Sua presença trazia um frio cortante. A boca costurada por fios escuros se abriu sozinha. E então, Eduardo ouviu. Você agora faz parte da história. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu. Tentou se levantar, mas suas pernas estavam fracas. O homem estendeu uma mão cadavérica. Eduardo sentiu seu corpo sendo puxado. Ele tossiu, desesperado. A febre queimava sua pele. A visão ficou turva. E então, escuridão. Quando recobrou a consciência, Eduardo estava de volta na ala 13. Mas algo estava diferente. O chão estava limpo. As camas arrumadas. O cheiro de remédios pairava no ar. O hospital estava funcionando. Pacientes passavam por ele. Médicos caminhavam apressados. Mas ninguém parecia vê-lo. Ele tentou tocar o braço de uma enfermeira que passava ao seu lado, mas seus dedos atravessaram seu corpo como se ele não estivesse realmente ali. Isso não é real, isso não pode ser real. Mas então, uma voz familiar sussurrou em seu ouvido. Você demorou. Eduardo girou bruscamente e viu a silhueta do homem sem rosto à sua frente. Desta vez, ele estava mais próximo. E algo no fundo de sua mente sussurrava a verdade. Ele estava no passado. De alguma forma, Eduardo havia sido transportado para um tempo em que o sanatório ainda funcionava. Mas por quê? Ele começou a andar, tentando entender o que estava acontecendo. E então, viu o leito da ala 13. Ali, estava um paciente jovem. A pele pálida, os olhos fundos. Tossindo violentamente enquanto um médico segurava seu pulso. Eduardo se aproximou. O paciente estava agonizando. Sua respiração era fraca.
E então, ele viu algo que fez seu sangue gelar. O nome escrito na ficha médica ao lado da cama. Paciente, Eduardo Lacerda. Seu próprio nome. Ele recuou, sentindo as pernas fraquejarem. Isso não pode estar acontecendo. Mas então, a tosse veio. Seca. Profunda. A febre voltou. Seu corpo estava falhando. Ele olhou ao redor, tentando buscar uma resposta, uma saída. Mas o homem sem rosto ainda estava ali. A boca costurada se abriu, e ele sorriu. O ciclo precisa continuar. Eduardo caiu de joelhos. Seus pulmões ardiam. Ele tossiu. O sangue manchou suas mãos. Ele tentou correr, gritar, pedir ajuda. Mas ninguém podia ouvi-lo. Ele estava preso na história agora. A febre aumentou. Seu corpo ficou cada vez mais fraco. Ele sabia o que vinha a seguir. A verdade caiu sobre ele como um peso insuportável. Ele sempre esteve ali. Eduardo fechou os olhos. E sua última respiração ecoou pelo sanatório. Quando o hospital foi fechado, anos depois, ninguém se lembrava dele. Mas, se você visitar as ruínas do Sanatório Santa Augusta em uma noite silenciosa, se você ouvir com atenção, ainda pode escutar uma tosse ecoando pelos corredores. Anos depois, um grupo de jovens resolveu explorar o hospital. Diziam que era só mais uma lenda urbana. Isso é só superstição, disse um deles, rindo. Eles entraram com lanternas e câmeras. Exploraram os corredores escuros. E então, chegaram à ala 13. As camas ainda estavam ali. Os lençóis embolorados. E então, eles viram uma ficha médica em cima de um leito. O nome: Eduardo Lacerda. O grupo se entreolhou. E então, veio o som. Uma tosse. Baixa. Raspada. Ecoando de algum lugar no escuro. As lanternas falharam. O ar ficou pesado. E uma sombra alta surgiu no fundo do quarto. O sorriso costurado começou a se abrir. E uma voz sussurrou: o ciclo precisa continuar. Agora, eu pergunto a você. Se um dia você entrar em um hospital abandonado e encontrar um leito ainda ocupado, você vai se atrever a olhar debaixo do lençol? Ou será que a próxima tosse será a sua?